E aí galera, beleza? Eu sou o Vini, esse aqui é meu pai. Hoje a gente vai falar um pouquinho da história do carro, vai contar um pouco sobre as manutenções, o preço das peças. Vamos falar um bate-papo aí, né, pra vocês. E é isso aí. Quer falar alguma coisa aí? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Alex. E é assim, a gente vai falar um pouquinho sobre como o carro chegou, né, na nossa família. Esse carro ele foi comprado numa região bacana assim de São Paulo, né? O proprietário é um amigo nosso, o senhor Danilo Pena. Ele é um arquiteto muito forte. Ele ajudou a urbanizar algumas cidades em Manaus, Amazonas. E ele adquiriu esse carro na década de 90, quando esse carro ele era um carro muito requisitado, né? Vamos falar assim. É um fenômeno, né? Foi um fenômeno, né? O desenho do carro. Então o pessoal na época se apaixonou pelo desenho, por tudo. E com o seu Danilo não foi diferente. Na época era um carro muito diferente, assim, né, do que tinha no mercado. Exatamente, né? A gente estava acostumado mais com Corsa, com Gol quadrado. Gol né? quadrado, eram os carros da década de 90 mesmo. E aí o seu Danilo, por ser arquiteto, tem um olho mais apurado, né, nessa questão do desenho. Quando ele olhou o carro, ele se apaixonou. E ele comprou esse carro com o objetivo assim, de ter o carro, não de fazer uso, né? E hoje esse seu Danilo ele tem 89 anos. É um senhor muito inteligente, uma conversa muito boa. Uma conversa boa, ele ainda trabalha, né? Tem um escritório na Augusta, enfim. E com esse tempo, né, com essa idade toda, ele falou assim: poxa, é um carro que eu gosto, mas eu não faço mais uso dele. E aí numa conversa muito solta, ele falou para nós que queria vender o carro. E eu falei, vamos visitar o carro. O Vinícius, na época, ele já estava interessado, né? A gente sempre falava desse modelo. E porque um vizinho um pouco distante, ele tinha um, e esse modelo eu contava umas historinhas para o Vinícius, falando que na minha época de garoto, eu tive um amigo que ganhou esse carro do pai, e era um carro assim que na minha percepção parecia uma Ferrari, né? Era muito diferente do que tinha. Era muito diferente mesmo. Se hoje já chama atenção, imagina na época. Na época. E aí ele passou em casa e falou: Alex, tudo bom? Vamos abastecer o carro comigo. E quando eu entrei no carro, eu falei: nossa, que carro, né? E era um carro lindo, maravilhoso. E aí aquilo ficou na memória, e eu contando essa história para o Vinícius. Por incrível que pareça, surgiu essa oportunidade. O Vinícius já estava buscando um carro, talvez com esse perfil, né? Ele sempre gostou muito de carros esportes e tal. E aí foi quando o Danilo, que é um amigo, né? Ele falou que tinha um. Aí a gente ficou surpreso. Na hora surgiu a vontade de visitar o carro, conhecer o carro. Quando chegou lá, a gente se surpreendeu. O carro estava com uma camadinha de poeira. Ele tem o carro ele é o segundo dono. Ele pegou o carro com 10 mil quilômetros rodado, fez muito pouco do uso do carro e guardou. Ele é uma pessoa... Pegou o carro em 2001, né? Pegou o carro em 2001. Esse carro aqui, para quem não sabe, é 97. Exatamente. E aí ele tinha o carro por uma satisfação pessoal, não para uso. E ele tem outros carros, é um cara bem sucedido, tem outros carros, e ele acabou guardando esse carro. Então quando a gente chegou lá, viu o carro, eu lembro que a minha esposa, ela não conhece muito de carro, mas ela, na hora que ela viu o carro, falou: nossa, é esse carro? O carro é bastante bonito, assim, chama muita atenção. E despertou aquele olhar, aquele entusiasmo, né? E aí foi quando o Vinícius negociou e comprou o carro. E o seu Danilo, ele ficou muito feliz em vender o carro para o Vinícius, porque ele sabia que estaria em boas mãos, que é um garoto que cuida do carro, que ele, né, gosta, já sabia muita coisa do carro, enfim, então tudo isso contribuiu.
Então foi dessa forma que o carro chegou para nós, né? Eu falo para nós assim porque eu também ajudo o Vinícius a cuidar do carro na hora que ele quer lavar, na hora que ele quer cuidar do carro lá, eu sempre tô lá. E então foi dessa forma, foi uma forma bacana e ele teve muita sorte de encontrar esse carro. Teve muita sorte porque o carro, ele realmente é um carro íntegro, de pouco uso. Vamos usar a expressão, o CEP dele, do seu Danilo, do antigo dono, era um CEP muito bom, então a gente entende que o carro não foi judiado com ruas esburacadas. Por mais que a gente vive em São Paulo e as ruas em geral são ruins, né, da região dele eram melhores, né? Exatamente. E o percurso dele, né, sempre muito curto. O seu Danilo, ele começou a usar esse carro no finalzinho, antes de passar para o Vinícius, ele começou a usar para uso de rodízio, mas o escritório dele de arquitetura é muito próximo. Ele falou assim, ida e volta dava um intervalo de 5 quilômetros. Então foi exatamente isso. E foi um achado, tá? Foi um achado. É um carro que ele é lindo, é um carro lindo, com umas curvas maravilhosas. O carro é uma delícia. Eu sempre vou de passageiro aqui com o Vinícius. Às vezes dirige também, né? Mas na maioria das vezes eu tô como passageiro. E eu prefiro estar de passageiro porque eu gosto de olhar a paisagem. E enfim, e contudo assim, o carro é uma delícia. Teve uma situação que o Vinícius, ele sempre que ele ia calibrar os pneus, ele colocava 32 libras. E aí, por fim, a gente conversando, ele falou, poxa pai, o carro, suspensão esporte. E aí ele chacoalha um pouco mais, né? O carro é mais durinho, né? A suspensão ela é mais esporte, então o carro pula mais, né? Por ser mais duro. Exatamente. E aí a gente conversando falou assim, poxa, então diminui a calibragem, coloca 28. E depois ele confirmou no manual do carro, tem todas as orientações técnicas, e realmente a calibragem ideal para o carro dele, que está original, é 28 libras. Com o pneu que tem hoje, que o pneu é 185 65 14, aro 14. Exatamente. E aí ele colocou 28. O carro ficou muito mais gostoso, talvez para quem dirige e para quem está no passageiro. Ficou uma delícia, o carro não vibra tanto mais, o carro está muito bom, muito bom. Acredito que essa foi um despertar aí foi inteligente para o uso. E assim, é um carro maravilhoso, de verdade, chama muita atenção, né? O Vinícius falou também da expectativa do público do canal dele em relação às manutenções desse carro.